Olá, tudo bem? Você tem acompanhado os números do coronavírus no mundo? Tem percebido que o número de mortes e complicações de pacientes saudáveis sem comorbidades tem aumentado? Essa realidade também está chamando a atenção de pesquisadores no mundo inteiro. E aqui no Paraná, o Instituto de Pesquisa Pequeno Príncipe participa agora de um projeto mundial para tentar esclarecer justamente essa realidade. Por que pacientes saudáveis têm tido tantas complicações por conta do novo vírus? O Viva Mais conversou com a médica imunologista Carolina Prando, que é a coordenadora desse projeto aqui no Instituto de Pesquisa Pequeno Príncipe. Ela explica para a gente os detalhes sobre o estudo, que vai auxiliar também até na investigação de outras doenças. Confira! Olá, doutora Carolina. Primeiramente, muito obrigada por aceitar o nosso convite aqui do Viva Mais. Então, vamos explicar aí o que é esse estudo, né? É muito bom a gente saber que pesquisadores estão participando para tentar reduzir as mortes por coronavírus, para tentar dar uma resposta, né, em relação a essa pandemia que tem nos assustado tanto, né? Que estudo é esse? Como vocês estão trabalhando já? Então, esse estudo busca compreender, do ponto de vista do indivíduo, né, se variações genéticas fazem com que as pessoas, mesmo com em idade jovem e sem outras doenças associadas, possam desenvolver as formas graves da Covid-19. E já tem muitos números, né, que preocupam em relação a isso. Muitos pacientes teoricamente saudáveis estão tendo complicações ao contrário do que se pensava antes, né? Isso, no início, as estatísticas, né, mostravam um maior número de casos graves, inclusive óbito em pessoas acima de 60 anos de idade, com outras doenças associadas, e hoje a gente vê que não é só esse grupo que pode ser acometido, né? Como que está sendo feito o estudo, do ponto de vista mesmo da pesquisa? Como que vocês vão analisar todos os dados? Então, nós temos um coordenador geral desse projeto, dessa iniciativa, que é o coordenador que colocou todo esse grupo junto para trabalhar, né? Mas nós temos coordenadores em cada país. No Brasil, nós temos 2 coordenadores, o professor Condino, na USP, e eu aqui no Hospital Pequeno Príncipe, responsável por estabelecer as colaborações com instituições do estado do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Então, a partir dessas colaborações, o nosso objetivo é que a gente possa estudar o DNA de pessoas jovens que apresentaram formas graves da Covid-19, para que a gente possa buscar resposta nesse DNA de por que essas pessoas desenvolvem a forma grave da doença, mesmo não tendo nenhum outro fator predisponente. Existe alguma suspeita de ser aí uma deficiência imunológica da pessoa? Como que seria ao certo aí nessa teoria? Então, quando a gente pensa nos casos graves de Covid-19, nós pensaríamos no indivíduo que tem outras doenças associadas, que já faz com que o organismo tenha o seu sistema imunológico comprometido de forma secundária. Nós podemos pensar também do ponto de vista do vírus, que pode estar adquirindo mutações, variações que fazem com que ele fique mais agressivo, e aí por isso ele esteja cometendo também pessoas mais jovens e sem doenças associadas. E nós temos que pensar também do ponto de vista do indivíduo já ter nascido com alterações no DNA que façam com que ele não consiga montar uma resposta imunológica adequada para esse vírus. Então, é essa terceira abordagem que o nosso projeto busca. E esse trabalho também vai ajudar, então, não só em relação ao coronavírus, né? Esses pacientes aí podem ter esse probleminha aí já há algum tempo, isso já pode ter sido Isso. manifestado na vida desses pacientes. Isso, quando a gente fala em suscetibilidade genética humana a infecções, nós estamos falando das imunodeficiências primárias, os erros inatos da imunidade. Hoje nós já conhecemos cerca de 420 erros inatos da imunidade ou imunodeficiências primárias. Nós estamos, inclusive, na Semana Mundial de Alerta das Imunodeficiências Primárias. E pode ser que alguns desses pacientes com uma suscetibilidade maior ao coronavírus sejam um imunodeficiente primário. Se nós considerarmos que, estatisticamente,
A previsão seria de termos no Brasil em torno de 160 mil pessoas diagnosticadas com qualquer uma dessas 420 imunodeficiências primárias, mas nós temos apenas 2 mil. Pode ser que entre esses pacientes com Covid-19 grave, a gente faça diagnóstico, inclusive, de imunodeficiências primárias já conhecidas. Então, o coronavírus hoje está servindo também para que vocês encontrem respostas aí para muitos outros problemas, né? Exatamente. É um avanço. E junto com isso, é importante, né, salientar que isso serve não só para o diagnóstico, mas a partir do momento que a gente entenda quais são as vias imunológicas importantes para que o organismo se defenda contra o coronavírus, nós podemos trabalhar com novas estratégias para o desenvolvimento de tratamento e prevenção dessa doença no futuro. Uhum. Como que o Hospital Pequeno Príncipe, o Instituto, foi parar nessa pesquisa, né? Como que tudo começou? Eu já colaboro com esse grupo há bastante tempo. Fiz o meu pós-doutorado durante 4 anos no laboratório do professor Jean Lohan, que é o idealizador desta força-tarefa, né? E depois que voltei para Curitiba, continuei trabalhando em colaboração com ele. E a gente não pode esquecer a importância do Hospital Pequeno Príncipe e do Instituto, do ponto de vista de assistência e pesquisa, não só aqui no Curitiba, no estado do Paraná, mas no Brasil todo. O Hospital Pequeno Príncipe recebe pacientes do Brasil todo para tratamento de média e alta complexidade, né? E ele não se contenta só em aplicar aquilo que a gente já conhece, né? Tanto é que, mesmo diante de toda a situação da dificuldade que a gente tem com relação ao custeio de saúde, ele investe também em pesquisa. Então, é uma instituição onde a gente encontra desde a parte de assistência com o hospital, ensino com o hospital, a faculdade e o instituto, e a parte de pesquisa também com todos esses 3 braços aí do Complexo Pequeno Príncipe. Dentro da sua experiência, né, em relação ao coronavírus e a tudo isso que a gente está vivendo hoje, existem muitas incertezas, a gente sabe. Mas como que você já enxerga os avanços, os estudos? O Brasil já está caminhando bem em relação à busca de novos tratamentos? Como que está esse panorama? Como que você enxerga isso? O Comitê Nacional de Ética em Pesquisa criou, inclusive, talvez a gente possa até falar de força-tarefa aí, para avaliar as propostas de projeto de pesquisa em relação ao novo coronavírus, né? Para que se tivesse uma agilidade para que esses projetos chegassem ao Comitê Nacional para avaliação, do ponto de vista de ética, para que eles pudessem ser iniciados dentro das instituições. Então, eles estão sendo avaliados com bastante rapidez em relação ao que acontecia antes, porém, eu acho que ainda é cedo para a gente falar em conclusões, né? Então, agora é o momento de todos trabalharem, se unirem, né? Fazer essa força-tarefa realmente, né? Exatamente. E vocês têm um prazo aí estabelecido para esse estudo? O que vocês esperam aí em relação a tempo para novas descobertas? É muito difícil a gente falar de tempo quando a gente está falando de projeto de pesquisa, né? Porque muitas vezes somos surpreendidos por resultados extremamente rápidos e o mais comum é que sejamos surpreendidos por situações que precisam de um aprofundamento, de uma avaliação mais rigorosa para que a gente possa, de fato, estabelecer a relação entre, por exemplo, aquele defeito genético com a suscetibilidade maior à Covid-19. Por isso que as colaborações são extremamente importantes nesse momento. É diferente eu ter aí 10, 15 pacientes sendo avaliados aqui em Curitiba e eu poder trocar ideias desses 10, 15 pacientes aqui de Curitiba com outros 3.000 pacientes ao redor do mundo todo. Então, a colaboração é extremamente importante para que a gente chegue em propostas e resultados o mais rápido possível. Doutora Carolina, muito obrigada, viu, pela sua participação aqui no canal Viva Mais. E a gente espera, né, resultados excelentes desse estudo. Deseja sucesso, né, para todos esses pesquisadores, todos os profissionais que estão trabalhando, empenhados aí em encontrar respostas, né, e diminuir aí essa angústia que o mundo tem vivido.
Certo, muito obrigada pela oportunidade de divulgar o trabalho e espero que vocês tenham sucesso aí também no trabalho de vocês. Muito obrigada.